Esse aqui é um dos livros mais controversos sobre estratégia que existem. Mas a verdade é que, para a maioria das pessoas, a teoria densa dele nunca vira prática. Hoje, isso vai mudar. Vamos direto ao ponto. Muita gente lê as 48 leis do poder, fica fascinada com as histórias, mas na prática, a rotina continua a mesma. As dificuldades no trabalho não somem e aquela sensação de falta de controle não desaparece. Se essa é a sua realidade, então essa análise aqui é o que estava faltando. A falha não está no livro, não. As ferramentas estão todas lá. O problema real é a execução. É aquele abismo, sabe? Entre entender um conceito e ter a coragem de aplicar ele na hora que a pressão aperta. E é exatamente essa lacuna que a gente vai fechar agora. Isso aqui não é um resumo acadêmico, é um guia de campo. A meta é ter um plano de ação, não mais anotações. E vamos começar com uma das leis mais subestimadas e, ao mesmo tempo, mais poderosas de todas: a arte de ficar em silêncio. A lei número 4 ensina a dizer sempre menos do que o necessário. Parece simples, né? Mas é uma das ferramentas de poder mais difíceis de dominar. A citação original já captura a essência da coisa. Falar demais transmite nervosismo, uma necessidade de aprovação. O silêncio, por outro lado, projeta confiança. Ele meio que força os outros a preencherem aquele vazio e, nesse processo, eles frequentemente revelam muito mais do que pretendiam. Então, como aplicar isso hoje? Primeiro, escuta ativa. Numa reunião, o objetivo não é pensar na próxima frase genial, é entender de verdade o que está sendo dito. Segundo, use pausas. Apenas 2 segundos de silêncio antes de uma resposta importante podem dobrar o peso das palavras. E terceiro, está sob pressão? Não responda de cara. Pergunte, devolva a bola, ganhe tempo e retome o controle. E aqui está o erro que a maioria comete. Silêncio estratégico não é ser passivo. É o oposto. É ter precisão cirúrgica. É escolher o momento e as palavras. O objetivo não é se omitir, é controlar o jogo. Então, olha só um desafio prático. Na próxima conversa importante, tente falar uns 20% a menos e ouvir 20% a mais. Apenas observe o que acontece. Veja como a outra pessoa reage e a quantidade de informação que se ganha sem nem precisar pedir. Vamos passar para a próxima lei e ver como isso se aprofunda. Se falar menos é uma ferramenta, a próxima é sobre como fazer as ações falarem ainda mais alto. Lei 9. Vença por suas atitudes, não discuta. Discutir é como empurrar uma parede. A gente gasta uma energia danada e a parede não se move. Debates raramente convencem. Eles só fortalecem as posições de cada um e ainda geram ressentimento. Uma demonstração clara, no entanto, não tem argumento contra. Ela apresenta a verdade como um fato inegável. Na prática, como isso funciona? Primeiro, identifique um debate recorrente e inútil na sua vida, aquele que nunca leva a lugar nenhum. Segundo, em vez de planejar o próximo argumento, planeje uma ação que resolva o problema ou prove o ponto. E, o passo mais importante, depois de executar a ação, resista à vontade de dizer "eu te avisei", deixe o resultado falar. Esse é o erro sutil que anula todo o poder da lei. Se a ação é executada e depois explicada, o mérito é retirado da demonstração e a situação volta a ser uma discussão sobre quem estava certo. A força está em deixar a evidência falar por si, sem narrador. Então, aqui está o segundo desafio. Pense em um argumento que se repete e planeje uma pequena demonstração para substituí-lo. Pode ser algo simples no trabalho, como organizar uma planilha em vez de discutir sobre organização. Comece pequeno. Agora a gente chega à lei que sustenta quase todas as outras, a pedra angular do poder. Lei 5. Muito depende da reputação, e ela deve ser defendida a todo custo. A reputação precede qualquer interação. Ela é a lente através da qual as pessoas interpretam todas as suas ações. Uma reputação forte pode fazer o trabalho pesado por conta própria, abrindo portas e afastando ameaças antes mesmo que elas se formem. Construir uma reputação é um processo. Primeiro, defina a sua marca. Se as pessoas pudessem usar só uma palavra para descrever o seu perfil profissional, qual seria? Segundo, alinhe suas ações a essa palavra. Cada projeto, cada e-mail deve reforçar essa imagem. E terceiro, jogue na defesa. Antecipe ataques à reputação e neutralize-os antes que ganhem força. Pense nisto. As pessoas julgam sim o livro pela capa. A reputação é essa capa. Ela determina se alguém vai se dar ao trabalho de descobrir o que há dentro. Então, proteja.
O ponto crucial é este: ignorar a gestão da própria reputação não torna alguém autêntico, torna essa pessoa irrelevante. Em um mundo competitivo, uma reputação fraca ou indefinida é o caminho mais rápido para ser esquecido. E o desafio final de hoje é uma reflexão. Com base na pergunta deste slide, pense: qual palavra descreve a sua reputação agora? E qual palavra você quer que a descreva? A distância entre essas duas respostas é o seu campo de trabalho. Ok, cobrimos 3 leis poderosas, mas conhecimento sem ação é inútil. Então, vamos transformar tudo isso em um plano simples e direto. Aqui está um plano de ação para hoje. Primeiro, na próxima reunião, fale 20% menos. Segundo, esta semana, troque um argumento por uma ação. Terceiro, agora mesmo, defina a palavra que será a sua reputação. A teoria acabou. A prática começa agora. A questão final não é sobre o que foi aprendido, mas sobre o que será feito. Qual desses 3 passos vai ser o ponto de partida? A jornada para transformar conhecimento em poder começa com uma única ação. A escolha é o primeiro passo.